Alô, 1, 2, 3, som, testando. Aqui é -4, Roberto de Paiva, ainda nos testes, aguardando Daniel Uemura. Aí, Daniel. Ok, Daniel, você deve estar vendo um aviso aí para dividir a tela comigo. Fala, Paiva! E aí, cara? Daniel, Você tá tudo bem, bem? meu cara? Tá ouvindo direitinho aí? Opa, som perfeitamente. E você, me ouve? Legal. Sim, te ouço. Então, tá legal. Cara, vamos fazer o seguinte, só uma breve introdução. Uma boa noite. Muito obrigado ao Daniel Uemura por estar participando, por estar aqui presente nesse projeto. Meu nome é Roberto de Paiva, eu sou o -4 e essa é a terceira de uma série de lives com o intuito aí de conhecermos pessoas interessantes, falarmos sobre negócios, sobre vida, filosofia e principalmente fazer o bem. Fazer o bem por pessoas do bem. Daniel Uemura, gostaria aí que você tomasse os primeiros minutos dessa live para fazer uma apresentação. Quem é você? Quantos anos? O que você faz? E a que veio? Olha Ó, lá. você tá pegando o jeito, né? Você fica falando que eu sou blogueirinho, mas você tá indo super bem, cara. Tô Primeiro, virando blogueirinho, tô virando blogueirinho. primeiro é um prazer estar aqui. Você é um cara que eu admiro muito, principalmente como pessoa, né? Um cara do bem, um cara que tá aí disposto a ajudar e sempre fazer o bem. É bom ter gente do bem assim perto da gente, né? Sou Daniel Emura, tenho 31 anos, fazer 32 esse ano. Tenho uma longa trajetória aí na área da comunicação, né? Tanto na parte do back quanto na parte do front, né? Trabalhei como ator aí em televisão e agora desenvolvo um trabalho de back, né? Transformando pessoas, transformando negócios em coisas mais em coisas rentáveis, né? Enfim, aumentando a autoridade, melhorando o marketing, mudando a visão de como as pessoas, o público, os clientes veem esses negócios, né? E eu acho que é basicamente isso. Legal, legal. Você diz aí que é um cara da comunicação. E porque a gente conversou um pouco antes, você também passou aí um pouco da tua trajetória de carreira. Você foi ator. E foi aí que tudo começou, Daniel? A tua presença e início na área de comunicação começou aí? Eu sempre fui um cara muito tímido, né? E como um cara tímido, a gente sempre fugia das câmeras, né? Da exposição. E eu comecei a buscar alguns elementos para que isso mudasse, né? Comecei a estudar um pouquinho mais sobre como que eu poderia mudar isso, né? E aí, em determinado momento da minha vida, eu me vi fazendo curso de teatro. E aí depois, posteriormente, aí eu entrei para televisão. E eu comecei a me apaixonar por isso, né? Não só como ator, mas também como eu consegui chegar lá saindo de um cara tímido, né? Então, comecei a entender os mecanismos que me levaram a chegar até lá e em como fazer, por exemplo, uma empresa sair de um anonimato, de uma situação tímida, para uma presença mais eficiente dentro do mercado, né? Quer dizer, essa primeira busca foi por um aperfeiçoamento pessoal, interno. E claro que isso te levou aí para caminhos profissionais. Exatamente. Eu acho que a gente, antes de evoluir, a gente precisa identificar quais os nossos gaps, né? Quais os nossos problemas. E aí, assim, analisando, fazendo uma autoanálise, eu via várias coisas que me incomodavam e que impediam que eu crescesse, né? Isso eu faço uma analogia em relação às empresas. Hoje o cara tem uma empresa, ele tem um negócio, ele quer saber, ele quer crescer, ele quer ter sucesso, mas ele não consegue identificar quais os problemas internos que ele tem ou quais os caminhos que ele precisa para poder chegar no sucesso. E aí quando a gente faz essa analogia, é muito parecido, né? O ser humano, porque só com o autoconhecimento dessa pessoa em desenvolver isso, ele vai conseguir identificar esses problemas com a empresa e fazer ela ter sucesso, ou contratar alguém que faça isso por ele, né? A maioria das pessoas optam por isso, que é o caminho mais fácil, né?
Ao invés da gente tentar identificar quais os problemas e fazer isso, a gente contrata uma agência especializada nisso para que essa agência identifique quais o público-alvo, quais as estratégias mais eficientes para o marketing, e aí a gente consiga fazer com que essa empresa cresça, assim como nós mesmos, né? O dono da empresa é o cara que mais cresce, porque ele começa a identificar alguns problemas internos, alguns problemas operacionais que fazem com que essa empresa não cresça. E isso, cara, é uma coisa muito comum, porque os donos começam a ficar loucos, né? A gente começa a fazer um trabalho de marketing com essas empresas, os caras ficam loucos, porque eles começam a ver várias coisas que estão sendo melhoradas, né? Inclusive até mesmo o próprio produto, e o cara precisa mudar, então o cara começa a revolucionar tudo isso. Sim, sim. Mas esse é interessante um pouquinho antes, cara. Quer dizer, me parece que há um desconhecimento geral da parte de quem tem um negócio, quem tem uma empresa, do quanto o marketing ou uma ação de marketing pode fazer pelo próprio negócio, né? Pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua empresa em si. Eu não sei se é falta de conhecimento, eu não sei se temos aí um mito, né, ou uma impressão lá do passado, que quando se fala em ações de marketing, as reações são sempre de resistência, são sempre de dúvida, né? Então, fala um pouquinho para a gente, é isso que você tem feito hoje? É isso que você tem é nisso que você tem atuado ultimamente? As pessoas acham que o marketing é uma ferramenta para vender. E eu acredito que o marketing é além disso. O marketing faz com que a gente seja querido pelas pessoas, o marketing faz com que a gente desenvolva uma autoridade, um respeito, faz com que a gente consiga aumentar o preço. Então, essa visão rasa de que o marketing serve para vender, ela é muito equivocada. O marketing é um conceito de você se mostrar, como você se mostra como empresa, como pessoa também. Existe muito essa questão do marketing pessoal, né? Como é que a pessoa pode ser mais bem vista? Como é que essa pessoa pode ser querida, né? Isso tudo parte do marketing pessoal dela, como que ela se põe ao mundo, como que ela chega para conhecer as pessoas, se ela chega sorrindo, se ela tem esse princípio da reciprocidade, né? De dar para receber, né? E a empresa é a mesma coisa. O cara acha que ele tem uma empresa e ele tem um bom produto, ele vai vender. E, na verdade, ele tem que ter empatia, ele tem que conquistar o cliente, ele tem que receber bem o cliente, né? Acho que essa é uma palavra interessantíssima, empatia. Só fazendo uma adição aqui, tem uma frase do Seth Godin, que é um excelente marqueteiro, né? Nos Estados Unidos, e ele diz que o marketing é o ato generoso de ajudar as pessoas a serem o que quiserem. Exatamente. E eu acho que a principal mudança que a gente tem que ter para entender esse marketing é em nós mesmos, né? Sermos humildes e entender que o problema das pessoas não gostarem da gente ou não gostarem do nosso produto está em como a gente expõe esse produto, como a gente expõe a nossa própria pessoa, né? E é isso que é focado hoje no nosso trabalho, né? A Oracom hoje, ela tem como princípio o marketing da empatia, né? A Oracom é a tua empresa. Isso, exatamente. É uma agência que cuida principalmente de como que a empresa ou as pessoas vão expor os seus produtos ou expor a si mesmas, né? Eu não acredito num marketing comercial agressivo, nessa coisa ATL de massa, né? Eu acredito num marketing com público segmentado, com um label, assim, não só visual, mas também emocional, né? Então, todos os nossos materiais, eles têm como base um objetivo emocional, de tocar de alguma forma, né? De Você impactar. mencionou uma sigla aí, ATL, o que é isso exatamente? No marketing a gente usa duas vertentes, né? O ATL e o BTL. O ATL é um marketing de ventilador, assim, joga no ventilador e atinja quem atingir. O BTL já é um marketing mais focado, que é mais voltado para a internet, um público segmentado, ou um público em uma determinada região. O ATL é você colocar na televisão para o Brasil inteiro. Então, tem coisa que funciona para alguns produtos, tem coisa que funciona para outros. Então, por exemplo, um comercial de shampoo, ele tem que ser feito de uma forma em massa, né? Então, não adianta você colocar no Facebook, às vezes, porque você segmenta demais, né? E é um produto mais genérico, enfim. E tem também a questão de posicionamento, né, de marca. Então, algumas empresas ainda investem muito em televisão, nessa linha ATL,
porque eles realmente, além de vender o produto, eles precisam se posicionar, eles precisam mostrar a presença da marca dentro do market share, né, dos concorrentes. Né? Posso entender, então, um ATL é uma mensagem distribuída aí, sem muita direção, sem muito objetivo, sem Em muito massa, destinatário. em Ouça massa, quem isso, ouvir, em massa. E o exatamente. BTL eu consigo, então, segmentar e direcionar o público que eu quero que ouça, ou Isso, quero que veja essa mensagem. isso. Isso também é definido pelo produto, né? Tem produto que não tem por que você segmentar tanto, né? Principalmente produtos que não... produtos mais populares, né? Tipo um sabonete, cujo objetivo, cujo valor agregado é baixo, cara, é para todo mundo. Então, compensa mais o cara fazer isso do que trabalhar numa estratégia de público segmentado, porque esse produto ele atinge todo mundo, né? Agora, você diz, então, ok, você mencionou que tem a Aureacom, que é uma agência de marketing, e esse trabalho, ele pode ou deve ser desenvolvido somente por uma empresa de médio porte, ou se eu, por exemplo, eu tenho aqui, estou começando um e-commerce, uma lojinha virtual, estou vendendo aí alguns produtinhos simples, eu também posso fazer, me beneficiar das ações de marketing? Lá a gente atende todos os segmentos, né? A gente atende desde indústrias grandes, como por exemplo a Zuma Quirin, enfim, até profissionais liberais. Então, tem vários clientes nossos, por exemplo, a Ana Leone, que é superintendente da Ambima, ela é uma pessoa física que quer melhorar sua presença, que quer se pôr, se vender melhor, né? Se colocar num nível que ela busca lá de posicionamento, até uma Zuma Quirin, que é saquê, produtos de alimentação, né, que atinge muita gente. Eu acho que o marketing é para todo mundo. Inclusive, eu uso muito a questão do marketing pessoal com meus amigos, com os meus É clientes, verdade. né? Isso é essencial, porque se a gente não faz isso, a gente não consegue ser marcado, né? E é engraçado quando a gente fala, por exemplo, em marketing de posicionamento, como as pessoas te veem, né? Então é muito importante que a gente trabalhe esse marketing de posicionamento. E tem muita gente que vira para mim assim, ah, Dani, mas as pessoas me veem como sendo uma pessoa mais nova, né? As pessoas não me dão credibilidade porque eu aparento ser mais novo e tal. E eu vivi muito isso. E eu tive um mentor, né, que quando eu tinha por volta de 24 anos e eu tinha alguns restaurantes, eu sempre me queixava disso com ele, falava assim, pô, Riba, tem que esse problema porque todo mundo que trabalha comigo lá é mais velho, os caras, meu, muito mais experiência, então eles não atendem a minha solicitação ali com tanta verdade, né? Os caras falam, ah, beleza, vou fazer, mas, pô, moleque, não sabe nada, né? E uma coisa muito legal que ele me falou foi o seguinte, ele falou, Dani, você tem que entender que não é o que você aparenta, é o que você é. É a maneira como você conversa, a maneira como você se expõe para eles. Se Então, manifesta. eles não te respeitam porque eles te veem como um cara mais novo. Agora, quando você se porta de uma maneira diferente, eles começam a te ver diferente. E aí ele me deu alguns pontos muito positivos, por exemplo, cara, chega lá, cumprimentando todo mundo, olhando nos olhos, elogiando, fala, pô, cara, você é um cara muito legal, eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, parabéns. Sabe? Se porte como um líder, porque eles vão te respeitar como um líder. E hoje é o que eu faço, assim, né? Eu gosto de estar em paz com as pessoas que trabalham comigo, com os clientes. Então, eu sempre faço isso, né? Sempre me coloco como alguém que admira eles, né? E automaticamente eles vão admirar a gente, né? E isso funciona muito com elogio, né? Quando a gente elogia alguém, quando a gente trata bem essa pessoa, automaticamente essa pessoa vai tratar bem a gente. Quer dizer, a gente começou a falar sobre marketing para empresas e pessoas e profissionais liberais, e agora a gente entrou num aspecto aí de empatia. Quer dizer, você está me falando de uma técnica ou de uma série de procedimentos, em que você usa de forma natural, claro, de forma espontânea, mas que fazem com que você cative, você engaje as pessoas junto a você. O marketing não é só números, né? Não é só estratégia de venda, não é só uma arte, né? O marketing, eu acho que ele envolve muita empatia. Qual que é o principal objetivo de uma empresa? Vender seu produto. Qual que é a principal motivação que as pessoas têm em comprar esse produto? Em gostar dele. Então,
Resolver um problema, exatamente. Certo? Curar uma dor. Às vezes resolver um problema. Tem produtos que são de primeira necessidade, são produtos que realmente o cara precisa porque aquilo vai ajudar ele a ganhar tempo, ok? Mas a maioria dos produtos, principalmente os produtos que têm um maior valor agregado ou algum tipo de serviço, como por exemplo um dentista, um médico, alguma coisa que as pessoas evitam, você precisa criar empatia, você precisa se relacionar. Por isso que tem muita gente que compra um monte de produto que nunca usou na vida. Porque ele gosta tanto de quem está vendendo, da marca que está vendendo, que não importa a real necessidade ou o preço. Aquela pessoa quer se relacionar com aquilo. E quando a gente posiciona o produto a um nível muito alto, aquele produto vira um objeto de desejo, né? Que justifica, por exemplo, uma Ferrari custar 8, 9 milhões de reais e as pessoas desejarem ela. Né? Agora, se me perguntar, o que a Ferrari faz? Ela tem uma velocidade e tal, mas pô, custa 9 milhões de reais? Talvez não. Mas ela acaba virando um objeto de desejo e aquilo é marketing, né? É você criar esse empoderamento e esse posicionamento para que você consiga ser marcado na história. Então hoje, Quer dizer, para qualquer pessoa... Tem uma grande engenharia por trás disso, né? Você desenvolver essa imagem que um produto, um serviço passe, ou mesmo a pessoa passe, a criação do herói. Né? Pô, você falou nisso, eu me lembrei muito do Ayrton Senna, né? Quem não admirou Ayrton Senna, sabe? Tanto quem presenciou, quem assistiu a performance dele enquanto era vivo, quanto as pessoas que tomaram conhecimento depois da morte dele. Ele foi um herói nacional, as pessoas o admiravam, né? Eu, sinceramente, não sei te dizer se havia um trabalho de marketing por trás disso. A competência dele o vendia, né? O carisma dele o vendia. Ele não era também o cara mais simpático do mundo. Ele tratava bem as pessoas, mas ele era grosseirão em alguns momentos. Né? Mas, enfim, foi criado ali um personagem, um herói, que mobilizou o país todo. Né? Enquanto era vivo, e a morte dele foi uma comoção. Daniel, nem sei se você se lembra, mas o velório dele foi feito assim, o corpo dele foi trasladado aqui para o Brasil, foi transportado em cima de um carro de bombeiros e ele teve assim, pompas e circunstâncias de autoridade, né, no seu velório. E é isso que você acabou de me dizer me associou um pouco à figura dele. Né? Você projetou uma pessoa com um valor que transmitia motivação a quem o assistia, a quem o admirava. Isso é engraçado, cara, porque eu era jovem, mas eu lembro disso, porque, cara, por coincidência, no dia do velório dele, os meus bisavós eles estão enterrados a 100 metros do túmulo dele, no mesmo cemitério. E por coincidência, era aniversário de morte dos meus bisavós e eu estava lá com a minha avó e a gente viu aquela bagunça toda naquela época e aquilo me marcou muito, né? E falando do Ayrton Senna, cara, é uma coisa que naquela época, eu acho que toda a comunidade, né, toda a sociedade, ela precisa de um herói. E ele surgiu no momento em que estava todo mundo descontente, todo mundo infeliz, insatisfeito com a economia, insatisfeito com os governantes. E aí apareceu um cara que sorria e que começou a dar orgulho do Brasil. Então, exato. E eu vejo suprir essa carência, né? Pô, você precisava reconhecer que as cores da bandeira eram bonitas, o hino era bonito, tinha muito disso, né? Quando ele cruzava a linha de chegada ali, tocava o hino nacional, ele levantava uma bandeira, era realmente, mexia com o emocional de uma nação inteira, né? E foi uma das poucas vezes que o brasileiro teve orgulho de ser brasileiro. Isso é muito legal, porque se a gente for pensar friamente, analisar os fatos, o cara era um esportista como qualquer outro que existe hoje, que ganhou alguns prêmios, mas ele criou um senso de patriotismo tão grande que ele comoveu uma nação, né? E a morte, obviamente, tornou ele um mártir, né? Isso é muito interessante. Mas eu acho que tudo isso, você perguntou, só que ele tinha marketing ou não? Com certeza, sim, ele tinha, né, uma equipe de assessores que seguia e direcionava ele, mas eu acho que ele tinha uma coisa muito importante, que era o carisma que gerava empatia. Então as pessoas olhavam para ele sorrindo, feliz, ele tinha uma questão emocional, ele tinha uma coisa que gerava muita empatia. Mas o meu ponto claro, que ele tem a competência dele, um cara super técnico, né? Ele são famosos aí os folclores a respeito de, enquanto muita gente ia lá se divertia para balada, ia curtir a juventude, ele estava enfiado dentro de uma oficina mecânica, funcionando motor de carro, ou correndo na chuva,
para treinar a sua perícia, né, de direção na chuva. Sem demérito disso, claro, mas a minha pergunta é, você acha que ele fazia isso de forma deliberada? Ele vendia essa imagem também, né? Mas ele fazia isso de forma pensada, orientada, ou ele simplesmente era ele? Porque o meu ponto, onde eu quero chegar? Se ele fazia isso de forma pensada e deliberada, ele podia contar com a ajuda de um marqueteiro. Eu acho que, cara, ele tinha um espírito muito aventureiro, né? O cara era ousado. E eu acho que essa ousadia que levou ele a ser campeão, né? É esse medo de não perder, esse medo de não se machucar, essa liberdade que ele tinha em lidar com isso, sabe? Então, por exemplo, quando ele se arriscava, obviamente, fazer curvas mais arrojadas na chuva, ele não estava preocupado, talvez, ele não estava preocupado, talvez, num marketing ou num direcionamento. Ele estava alimentando o ego dele, o espírito de vencedor dele, né? Que eu acho que essa é uma característica dos vencedores, das pessoas que chegam no sucesso, né? É uma coisa que o cara não tem medo de perder, ele só quer ganhar. E ele não está preocupado com nada, ele só está preocupado com foco, né? E quando o cara tem um foco, um objetivo bem determinado, nada para o cara, né? É verdade. E isso faz com que as pessoas admirem ele, porque o cara era um líder, o cara estava à frente, ele não estava preocupado com as críticas, né? Então você vê muito vídeo na internet de regras que eles criavam e ele ficava puto e falava, eu não quero saber de Muitas você. vezes Porque ele se insurgia contra, o, ele era um o crítico cara, feroz, assim. o cara era um cão bravo ali, você mexia com ele, É, o bicho mordia, sabe? E as pessoas olha, a gostam Van, disso. não tenho dúvidas, pessoas gostam mesmo, e aqui a Van Marquezine está fazendo um comentário em linha com isso. A empatia realmente comovia, né? E o talento é que prendia os fãs. E aqui a gente está falando de empatia, a gente começou a falar sobre empatia, até mesmo dentro do marketing, né? Você é um cara que divulga e espalha muito esse termo, né? O termo empatia, e até mesmo menciona bastante o marketing de empatia. O que é isso, Daniel? Quando eu me vi na televisão, a minha vida mudou, né? Naquela época não tinha muita internet, a presença da internet estava iniciando ainda, né? Não existia redes sociais. E toda a mídia das pessoas mais importantes do Brasil era feita pela televisão. E a primeira vez, o primeiro dia que eu apareci na televisão, porque não sabe, eu fiz Malhação de 2007 a 2009. O primeiro dia Você que eu fez, apareci peraí, você fez Malhação da exatamente. a gente vai falar Exatamente. sobre isso. Beleza. Ok, ok. E o primeiro dia que eu apareci, aquilo gerou um awareness, né? Tipo um alarde tão grande que meu telefone não parava de tocar. Não tinha WhatsApp, né? Então, cara, meu telefone não parava de tocar. Amigos, familiares, amigos de amigos. Era uma coisa muito assim, avassaladora mesmo. E eu comecei a entender o poder da mídia, e isso é importante, né? Eu acho que hoje as pessoas não apostam muito no marketing, porque elas não entendem qual é o poder da mídia, o que o marketing pode fazer por elas, né? E naquela época, eu era bem jovem, tinha 17 para 18 anos, eu senti esse poder, porque eu ia para qualquer lugar, eu era atendido pelo gerente, o gerente normalmente não cobrava, porque ele queria ter você lá, você era amado por todo mundo. Os meus familiares que sempre me julgavam por eu ter seguido a área artística e não ter feito uma faculdade, eles começaram a me admirar. Então, essa mídia me tornou uma pessoa que eu não era, né? Um empoderamento que eu não era. Isso me abriu muitas portas. Isso abriu portas em relação a dinheiro, abriu portas em relação a relacionamentos interpessoais, né? Acessibilidade. Então, tinha lugares que eu nunca imaginei ir e me ligavam e falavam, Dani, você está convidado, a gente vai pagar passagem, vai pagar porque a gente quer você aqui. E em determinado momento, eu sentei e falei assim, cara, quem sou eu? Porque há 2 dias atrás eu não era ninguém, agora eu sou uma pessoa querida, né? Todo mundo E está isso, interessado em Daniel isso, Emura. Isso foi uma virada de chave, assim. isso, exatamente. É uma coisa que, cara, o que a mídia não faz com alguém, né? E eu comecei a perceber que a mídia é uma coisa, a mídia me transformava numa coisa, mas eu era ainda o Daniel, eu era o cara que gostava de fazer, ter meus hábitos e tal. E eu comecei a entender que isso era muito importante para um crescimento, porque se a gente não tem esse empoderamento,
né? De achar que a gente pode ou de estar lá em cima, a gente não consegue desenvolver um bom negócio. E aí vem um raciocínio lógico processual, né? Eu comecei a estudar como que isso tudo funcionava, ou como que isso poderia me ajudar futuramente. E aí começou a vir os padrões, né? Cara, tá, disso tudo, o que é mais importante nisso? Ah, é a imagem, a minha imagem, ou é, por exemplo, a roupa que eu usava, ou o carro que eu tinha, ou onde eu morava? O que era mais importante? E aí eu descobri que nada disso importava, Paiva. Não importava a roupa que eu estava usando, ou o cabelo, ou a maquiagem que eu estava ou não. Muita gente se preocupa muito com isso. Que, não, tô feio. Cara, isso não importa. Porque se eu tivesse bonito ou feio na praia lá, de boa, com o cabelo todo bagunçado, as pessoas ainda gostavam de mim. E aí eu comecei a traçar esses padrões e eu cheguei na empatia. Eu falei assim, cara, não importa o carro que o cara tem, a roupa que ele está usando, ele pode estar pelado, mas se ele tiver empatia, todo mundo vai gostar dele. E aí eu trouxe isso para uma necessidade maior, né? Isso é uma necessidade minha, mas aí eu comecei a puxar isso para o mundo e eu comecei a ver que a empatia, ela move montanhas. Ela faz você ter amigos, ela faz as pessoas te ajudarem, gostarem de você. E aí quando você vai ver, tem um monte de gente ajudando você a construir um negócio, porque você tem empatia com elas, porque elas têm empatia com você, né? E aí quando surgiu a ideia da agência, eu falei assim, cara, qual que é a principal característica que toda empresa ou toda pessoa precisa ter para ter sucesso? Claro, dentre outras várias, a principal é a empatia. Então, antes da gente começar, por exemplo, a trabalhar um Google ou um Face Ads, eu acho que todo mundo hoje está falando nisso, né? Tipo, não, preciso fazer um Google, preciso fazer um Face Ads. Antes do cara Vamos começar a fazer impulsionar, isso, né? antes do cara começar a pensar na prática quais as ferramentas que ele vai usar, ele precisa começar a olhar para si mesmo e pensar assim, cara, a minha empresa tem empatia? Os meus clientes têm empatia pela minha empresa? Né? E isso é super mensurável, né? Por exemplo, se vai um cliente na tua empresa, você começa a analisar a empatia se o cara chega sorrindo ou não, né? Ou se você chega na sua empresa e os seus funcionários ficam felizes em te ver ou não, né? Quando você chega num lugar e está todo mundo sorrindo, vem feliz que você está lá, seus clientes chegam te recebendo bem, te dando um presente, te oferecendo água, café, te colocando num nível de igualdade com ele, aí você tem empatia. Se isso não acontece, cara, você precisa mudar. Você precisa sorrir mais, você precisa começar a agradar um pouco mais os clientes, você precisa começar a mudar a forma como você responde a uma crítica. Enfim, uma série de ferramentas que você precisa ter para poder gerar empatia, né? Essa filosofia toda você aplica no teu método de trabalho. Eu comecei a aplicar primeiramente em mim. Eu comecei a fazer testes, cara, pra você ter uma ideia, quando eu fui pro Rio, eu comecei a morar sozinho, eu era muito novo e eu não tinha muitos amigos. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer amigos, como é que eu faço isso? Eu comecei a sair pra balada, pra festa, sozinho. As primeiras vezes foram horríveis, porque eu falei assim, cara, tô me sentindo sozinho, não tô me sentindo aceito. As pessoas, o que as pessoas vão achar de mim? E aí, cara, na quinta vez, eu já estava amigo do segurança, estava amigo do bartender, eu chegava nas pessoas para conversar, isso não era um problema. Então, era uma coisa que eu comecei a trabalhar em mim, e hoje a gente ajuda principalmente os donos das empresas. Eu não digo nem tanto os negócios, né? Porque tem negócios que realmente não prosperam porque o dono está travado ali. Então hoje o nosso trabalho é não só de ferramenta, né? De criar processos para fazer um negócio melhor, como também ajudar o dono a desbloquear esses conceitos que ele tem que não fazem ele crescer, né? Então é sentar com o cara, é um trabalho de psicologia mesmo, é sentar com o cara, falar, meu, me conta da tua vida, como é que é? Como é que você lida com o problema? O que você faz, né? Quando, por exemplo, um cliente vem e reclama. E, cara, é muito engraçado isso, porque a maioria dos clientes, eles defendem a si próprio. Então vem um cliente e fala assim, putz, eu fui no teu restaurante, eu demorei 2 horas para ser atendida, a comida estava horrível, não sei o que, não sei o que lá. Ao invés do dono pensar, tipo, nossa, pensar como cliente, que provavelmente ele faria a mesma coisa, ele pensa nele. Fala assim, não, mas é impossível, porque a nossa comida é a melhor, porque você não ficou 2 horas porque isso não existe aqui. E o cara começa a tomar as dores e responde à altura. E Só que, entrar em cara, defesa, né? Autodefesa. exatamente, exatamente. A maioria das pessoas, quando é criticado, a pessoa levanta o muro e joga a bomba de volta, e não é assim.
a gente precisa se colocar no lugar do outro para a gente poder entender o que motiva aquilo. E quando a gente faz isso, normalmente a gente cai na consciência de que a gente faria a mesma coisa na pele daquela pessoa, né? E... Eu acho que isso, eu diria assim, o princípio da empatia dentro da psicologia é aquela força de solidariedade que você realmente se coloca no lugar da pessoa, onde você ouve mais do que fala, onde você serve mais do que é servido. E você então estabelece essa energia que é a empatia e que faz com que você seja querido, seja admirado, né? Mas isso, então, dentro do marketing você pode então criar um selo aí e chamá-lo de marketing de empatia. Onde você trabalha aí, você não, pelo que eu entendi o que você disse, não é só o produto, não é só o serviço, mas até mesmo a cabeça do dono, a cabeça da pessoa responsável por aquele negócio, o quanto ela gera de empatia, né? Exatamente. Eu acredito no nosso trabalho que a empatia, ela move o negócio, ela é a cara do negócio. Então, se eu chego num lugar e o dono não está sorrindo, cara, eu preciso fazer esse cara sorrir. Então, eu gosto de brincar, faço muita piada, no Instagram eu brinco bastante, porque eu quero justamente fazer com que as pessoas sorriam mais, né? É a mesma coisa, cara, eu vi uma pesquisa outro dia muito legal, né? Uma pesquisa com cachorros. Não estou comparando ser humano com cachorro, mas é muito engraçado que, assim, por que a gente tem tanta empatia pelo cachorro? Porque normalmente, quando a gente chega perto do cachorro, ele vem com aquela língua para fora, aquele rabo abanando, e aquilo, cara, pra gente é muito legal. Então a gente fica feliz em ver um cachorro, né? E funciona da mesma forma com o humano. Se a gente chega num lugar e o cara tá mal-humorado, o cara tá... Putz, problema todo mundo tem, mas assim, se o cara externaliza isso pra alguém que não tem culpa, cara, a pessoa já chega lá mal-humorada e aí vem um cliente, o cliente já fica com aquela energia ruim. Agora, puta, se o cara tá sorrindo, brincando, o cara chega, dá um abraço no cara, fala, pô, como é que você tá? Dá um sorrisão. Cara, a sensação de bem-estar no cliente naquele momento é muito boa. Então, às vezes, o cliente pode estar puto, pode estar cheio de problema, mas naquele momento ele vai ficar feliz de estar sendo bem recebido, de estar sendo bem tratado, né? Então... Pode até ter um choque inicial, né? Pô, por que esse cara tá sendo tão legal? Assim, exatamente. Não, as pessoas estranham muito, do tipo assim, por que você tá sendo assim comigo? Né? Porque as pessoas precisam de mais carinho, cara. Acho que todo mundo espera agressão, violência, né? Num primeiro momento. Exatamente. E quando você entra com uma energia de positividade, de amizade, de fraternidade, a pessoa fala, peraí, cara, o que tá acontecendo aqui? As reações são engraçadas, né? A exceção virou regra, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é super animada, que está super bem com a vida, a gente se incomoda. A gente fala assim, por que essa pessoa está feliz, cara? Quando, na verdade, era para todo mundo estar feliz, né? A sociedade está cada vez mais triste, está cada vez mais pessimista, descrente sobre si mesmos, né? Por isso que a profissão coach está crescendo tanto. Porque as pessoas hoje precisam de ajuda para ser felizes. Isso é um problema. Porque se você acorda feliz e emana felicidade, você vai ver que vários amigos seus as pessoas na rua vão te devolver essa felicidade, né? Vão se aproximar mais e vão retribuir, sem dúvida. E muita gente me pergunta assim, pô, Dani, como é que você é tão animado assim todo dia, né? Como é que você, nunca te vejo chateado? Eu emano tantos sorrisos, né? Eu brinco tanto com as pessoas que o tempo inteiro as pessoas estão aumentando a minha autoestima, as pessoas estão me elogiando, mas não é porque eu sou bom, é porque eu faço isso com elas, né? Eu chego na casa de amigos, eu sempre levo alguma coisa que eu sei que eles gostam para deixar eles felizes. E aí, cara, as pessoas retribuem isso. Agora imagina se você fizer isso com, por exemplo, 10 pessoas por dia, 20 pessoas por dia, no seu ano. Cara, você tem milhões de pessoas te dando amor, te dando carinho, te dando suporte, te ajudando de alguma forma. Admiradores, né? Exatamente. E as pessoas elas não são gentis. Esse é o problema. Porque elas acham que as outras pessoas não vão ser gentis com ela. A gente não tem que esperar nada de ninguém. E realmente, a gente às vezes é gentil com alguém que vai te dar uma patada. E tá tudo bem, né? Ok. E tá tudo bem. Isso não pode te derrubar, claro. E tem um monte de outras pessoas que estão lá felizes por você estar lá, e você deixa a pessoa estirar a cabeça, e aí depois ela vem chateada, porque ela, pô, Dani, desculpa aquele dia, tava mal. Porque ela se sente mal de ter te tratado mal e você não ter devolvido. Agora, se acontece isso, você devolve com a mesma força, aquela pessoa vai ficar puta com você, vai perder uma amizade, né? Então... sem dúvida. Eu aposto... Mas
esse conjunto todo de pensamento, então você está dizendo até agora que é aplicável, é mensurável e aplicável a, por exemplo, a uma campanha, né, a uma segmentação de público, a um impulsionamento de campanha. Eu estou usando alguns termos técnicos aqui da área de marketing, mas tudo isso, então, você tempera com a empatia, com a filosofia da empatia. Isso. Dentro da agência, a gente tem mecanismos de gerar empatia, tá, pai? Muita gente fala assim, ah, Dani, mas você tem empatia porque você é assim, você é comunicativo. Não, eu não sou assim. O Daniel que cresceu, que se desenvolveu no meu meio, não é assim. O Daniel era tímido, era inseguro, não tinha muitos amigos, não sorria muito. E quando eu encontrei ferramentas para construir isso que eu sou hoje, eu descobri que isso pode ser para qualquer pessoa, né? Porque muita gente, cara, isso é autossabotagem, né? Muita gente fala assim, ah, não, mas eu sou tímido, você tem que entender que eu sou diferente de você. Cara, se a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo Segurança, é foco, verdade. se a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo foco, você vai ter que trabalhar isso em você para você conseguir se desenvolver. E aí dentro da agência, a gente cria esse conceito de empatia, a gente faz com que a pessoa entenda que isso é necessário, e aí a gente vai para o segundo step, que é o planejamento, e depois a execução, que aí envolve todas as ferramentas do marketing, que é Face Ads, é Google Ads, todas as ferramentas que a gente vai fazer com que realmente aquela empatia seja trabalhada. Então, primeiro, a gente precisa transformar a sua empresa numa empresa que sorri, cujos funcionários são felizes, cujo produto faz a pessoa sorrir, né? Porque às vezes você Um pega um negócio produto... que sorri. Cara, isso é uma boa assinatura. E aí, depois que a gente pega tudo isso, a gente joga na mão do pessoal com um briefing mais exato. Então, cara, nosso público-alvo é esse, então a gente precisa atingir esse cara nesse ponto, porque a necessidade dele é essa, e aí a gente faz com que tudo isso funcione através das ferramentas de marketing que todo mundo fala, né? Que todo mundo conhece. Ah, vamos anunciar no Google, vamos anunciar no Facebook. Mas às vezes a empresa, por exemplo, vou te dar um exemplo, o cara vende relógio. Às vezes, o que funciona não é o cara vender, fazer um anúncio com a foto do relógio, com uma promoção, alguma coisa assim. Às vezes é um vídeo que mostra, por exemplo, uma família feliz e que o relógio fica ali no pulso do cara, bem pequenininho. E aquilo gera empatia, gera uma sensação de felicidade. E inconscientemente, né? O subconsciente é muito forte. Então, inconscientemente, a gente quer aquele relógio, porque a gente cria uma analogia de que se a gente tiver aquele relógio, a gente vai ter uma família feliz, você entende? O Então, conforto de uma felicidade. Assim. exatamente. Então, às vezes, quando a gente Ou trabalha em... memória afetiva, isso tem a ver, Exatamente, não? exatamente, também. Ou a gente olha aquele relógio e a gente lembra do pai, né? Que abraçava a gente daquela forma. E aí, quando a gente tem o controle da empatia da empresa e do negócio, a gente simplesmente pega aquilo e transforma numa ferramenta muito poderosa. Porque o resultado de um material como esse é 2 vezes maior do que o resultado de um material, por exemplo, comercial, onde o cara coloca o relógio lá e dá uma promoção. Então, a gente realmente precisa ter isso na consciência, né? Colocar isso no radar, na minha opinião, no topo de tudo. Uma vez que a gente consegue fazer tudo isso, o negócio deslancha. E a gente nem sabe de onde vem, né? Porque vai estar todo mundo retribuindo todo aquele carinho que você está emanando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, é um assunto fabuloso, assim, eu vejo que e é inesgotável, né? Não temos nenhuma pretensão de esgotá-lo aqui em 1 hora de live, mas eu acho que é uma força natural você mesmo engajar pessoas, ser empático, né, com as pessoas para fazerem gostar de você, gostar do seu produto, do seu serviço, é um trabalho edificante, cara. Você tem ideia, assim, de quantas pessoas você já impactou com essa tua filosofia? Eu tenho que dizer que você realmente é carismático. Você sempre Obrigado. atende um telefone, atende uma mensagem assim, e aí, como é que tá? Eu acho isso vibrante. Eu realmente admiro, é um talento, cara, né? Mas quer dizer, o que você está me dizendo é que não necessariamente você, naquele dia ou naquela hora você está nesse humor, mas você aplica esse procedimento, você aplica essa ciência. Exatamente. Todo mundo tem problema, né, Paiva? A gente, cara, tem empresa, tem casa, tenho família, tenho, enfim, muito problema, né? Conta Tem para os pagar, perrengues, né? todo Todo mundo mundo tem tem. perrengue. Se a gente fala assim, ah, não, mas eu tô assim porque tô sem dinheiro para pagar, cara, quem nunca passou por isso, né? Mas não é culpa das pessoas que estão ao seu redor.
Então, se você tiver esse discernimento, poder separar o problema do problema da solução, porque eu vejo as pessoas como soluções. Porque às vezes você está com um problema, só que, pô, você está feliz, você está animado, a pessoa olha para você e fala assim, pô, cara, você é batalhador, porque você está com um monte de problema e você está sorrindo, que legal, posso te ajudar, sabe? E aí, às vezes, a gente começa a afastar a solução, a gente começa a se afastar das pessoas e a gente começa a se afundar num mar de pessimismo, porque uma vez que a gente emana raiva, pessimismo, as pessoas ao seu redor te devolvem raiva e pessimismo, cara. Se você dá um tapa numa pessoa na rua, essa pessoa vai revidar esse tapa. Se você dá um sorriso para essa pessoa, ela não vai entender, mas ela vai sorrir de volta. Ou assim, no mínimo, ela vai achar você uma pessoa simpática, né? Assim, às vezes não dá, né, Paiva? Mas a maioria das vezes eu tento dividir isso, né? Eu tento discernir isso para que as pessoas não sejam afetadas por um problema meu, né? Então, cara, sempre respiro fundo lá. E aí, cara, beleza? Tudo bem? Como é que você tá? E tal. E as pessoas ficam felizes e, obviamente, isso volta, né? São cativadas. Você menciona muito nas suas conversas, cara, Napoleão Hill e Dale Carnegie. Você Sim. sempre se refere às publicações, à literatura desses dois autores. Uma vez você mencionou aí que segue muito as 16 leis do sucesso, do Napoleão Hill. E também citou aquele livro, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Você quer falar um pouco sobre isso, cara? O que isso te influencia? Como isso te motiva? Aí, vou contar como uma história, Daniel cara. Uemura. Gosto muito de contar história, né? Quando eu era muito tímido, quando eu era muito tímido, quando eu era criança, a minha mãe falou assim, ó, tem um livro muito legal que eu li, eu quero que você leia. Ela me deu esse livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu comecei a ler esse livro e ele tem vários conceitos práticos mesmo, né? Do que é importante você fazer para que isso gere empatia. E aí eu comecei a ler e comecei a aplicar. Claro que para uma pessoa tímida fazer isso é muito difícil, mas eu comecei a aplicar conceitos básicos. Por exemplo, um dos principais é a palavra mais bonita para a pessoa é o próprio nome dela. Então, pô, por que não a gente se esforçar para lembrar do nome das pessoas e falar o nome das pessoas quando você vê elas? Enfim, Todo entre mundo outros. gosta de ouvir o próprio nome, cara. E esse livro realmente mudou minha vida, mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas, né? E Napoleão Hill foi um cara que, junto com o Carnegie, ele fez uma pesquisa com não sei quantas mil pessoas de sucesso na época dele, e ele começou a criar padrões do que essas pessoas de sucesso têm para criar esse estudo, né? E ele descobriu que todas essas pessoas, elas tinham essas 16 regras, né? Então, assim, para quem tiver interesse em entender um pouco mais disso, são 16 coisas, e se a gente for falar disso, a gente vai passar aqui mais uma hora, mas é muito interessante a gente começar a ver essas regras de sucesso e começar a trabalhar isso na gente. Então, a gente realmente precisa ter um foco e entender na gente mesmo, né, ter um autoconhecimento de saber o que falta na gente para a gente realmente desenvolver, né? A pessoa que acha que é perfeita, que ela nunca precisa aprender, ela não vai para frente, porque ela realmente fica defasada em algumas coisas, né? Veja, a publicação, o nome da publicação é 16 Leis de Sucesso, Sim. do Napoleão Hill. É claro que são 16, a gente esgotar isso aqui ia tomar muito mais de uma hora. Mas, por exemplo, eu vejo uma delas aqui, eu tô pegando uma delas como exemplo, que eu vejo que você aplica muito no seu dia a dia. Você me diga se é de propósito ou não. O nome da lei é o hábito de fazer mais do que a obrigação. Quando meus pais sempre tiveram empresa, né? Eles sempre trabalharam no varejo. E eu sempre dizia a meu pai falando assim, tipo, fulano de tal, olha o que ele fez, ele terminou todo o trabalho dele e ainda criou isso. Tipo, nossa, mas olha o fulano de tal, cara, ele fez mais do que todo mundo e ainda conseguiu terminar uma planilha, né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça, porque essas pessoas eram as pessoas que meu pai tinha de confiança. E o que eles faziam que chamava a atenção dele? Eles faziam além do que era proposto para eles fazerem. Quando você trabalha num lugar onde você não é feliz e você faz o mínimo, você nunca vai ser percebido. Mas quando você se propõe a fazer uma coisa... Você vai estar sempre abaixo do radar, né? Você vai estar como todo mundo.
Mas as pessoas, mas meu chefe nunca me reconhece. Cara, se ele não te reconhece é porque você está fazendo o mínimo. Você tem que fazer Exato. mais ainda, né? E lá na agência, por exemplo, tem uma galera que realmente se destaca, né? É um pessoal que, pô, você tem que fazer isso, 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 e aí o cara no final do dia entrega isso, 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 mais 10 coisas. E os outros não. E aí você fala, por que não? Sem Né? ninguém pedir, sem Sem ninguém ninguém mandar, pedir, sem sem ninguém ninguém pedir. exigir. Né? Tem Então, um, tem, um, tem um desdobramento dessa lei, que é do próprio Napoleão Hill mesmo. Você vê muito isso em Facebook, Instagram, em forma de PowerPoint, né? Naquelas frases motivacionais. Mas é um desdobramento dessa lei, eu acho muito legal. Ele diz o seguinte: você trabalhe mais do que você é pago para fazer. Porque em breve sim, você exatamente. receberá mais do que você é pago para fazer. Exatamente. E muita gente fala assim, Daniel, mas isso não só comigo, mas com várias outras pessoas, tipo, mas você não faz quase nada e você ganha muito mais do que todo um monte de gente, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, né? A gente já teve um momento em que a gente fez mais e às vezes nada recebeu por isso. Então, em determinado momento, a gente realmente começa a entender as coisas e agir como líderes, não só como operacionais dentro de um, É verdade. por exemplo, numa partida de xadrez, a gente começa a trabalhar como o cérebro do cara, não como a mão que mexe as peças, né? E realmente isso faz toda a diferença quando você está começando a crescer, quando você está começando a aprender alguma coisa, ou mesmo quando você já é um chefe. Eu tenho um cliente que ele é dono de uma rede de supermercados lá no Maranhão. O cara, ele tem um ativo de mais de R$ 1 bilhão. 20 hipermercados, o cara é trilhardário. E aí o cara chega em todas as lojas que ele visita, cara, de uma maneira simples, sorridente, com um carrinho popular, tranquilo, cumprimenta desde o segurança até o gerente da loja. E ele, cara, é um cara admirado por isso. Então, as pessoas não veem ele como o chefe que ele explora, mas veem ele como pô, um senhor batalhador como ele que está lá todos os dias de maneira simples e ele começa a ser admirado por isso, né? E as pessoas se sentem motivadas a trabalhar com ele, a trabalhar para ele, Exatamente, exatamente, exatamente. em razão dessa postura. E eu acho que isso assim tem muito a ver com humildade, né? É Quando a verdade. gente quando a gente é humilde, a gente começa a não dar tanta importância para como a gente se porta no mundo, mas sim quem a gente é, né? E não perder essa essência. Não vai ser um carro importado que vai deixar ele ser menos humilde, vai fazer com que ele deixe de cumprimentar alguém, né? Isso eu Claro. levo na vida, né, cara? Eu prezo muito mais a minha felicidade do que o dinheiro que eu ganho. Se eu pudesse escolher entre sorrir e entre ter muito dinheiro, mas ser um cara estressado e chato, eu prefiro sorrir e ser pobre, né? Isso eu falo para todo mundo que me conhece tem muito isso, né? O dinheiro não me motiva, né? O sorriso, a felicidade me motiva. Pô, muito bacana, Daniel. E agora falando um pouco mesmo do pessoal, quer dizer, nesse tempo todo em que você passou por essas diversas experiências que você descreveu aqui, teve aquele momento que você balançou, cara, que você pensou em desistir, que você não acreditou, mas achou força em algum lugar, achou energia para continuar. O tempo inteiro a gente tem problemas, né, cara? Eu costumo falar que eu não recebo dinheiro para poder fazer o que eu faço. Eu recebo dinheiro para apagar incêndio, né? Porque a gente, como empreendedor, a gente não fica pensando no futuro. Muitas vezes a gente perde mais tempo resolvendo o problema do que planejando o futuro, né? Então, sim, a gente tem momentos em que isso abala a nossa autoconfiança, né? Mas eu sou um cara muito espiritualizado, assim, sabe? No sentido cara, quando eu não tô bem, eu sento lá, fecho os olhos, respiro fundo, faço uma meditação, começo a ver vídeos motivacionais de pessoas de sucesso, começo a ler biografias de pessoas de sucesso, e aí a gente começa a encontrar um padrão, né? Todas as pessoas que venceram na vida, elas tiveram momentos muito ruins, né? E aí a gente começa a realmente ver que isso não é um azar nosso, né? É realmente uma coisa que a gente precisa vencer para ter sucesso. E aí eu tiro um cochilinho, acordo e vamos para cima, né? E às vezes eu viajo, né? Vou para algum lugar.
fazer alguma coisa legal, alguma coisa maluca, assim, gosto muito de esportes de aventura e tal. E aí eu vou, dou uma desestressada, né? Fico à beira da morte para a gente poder dar valor para a vida, né? E Verdade. aí a gente volta e fala assim, pô, cara, o que que eu tô reclamando aqui, meu? Poderia ter morrido no bungee jump que eu fiz na semana passada, então, tipo, vamos pra cima, vamos fazer o negócio acontecer. Cada um de nós é um guerreiro solitário, né, cara? É óbvio que você vai ter altos e baixos aí ao longo da jornada e, de alguma forma, encontra forças, energia para superação. Né? Acho Sim, que cada dia é uma superação, na verdade. a gente não pode desistir, né, cara? Eu sei que isso é um clichê, né? Todo mundo fala isso, né? Você não pode desistir, você não pode desistir. Mas, cara, se você desistir, o que vai ser de você? Qual o seu propósito, né? Eu acredito que as pessoas não saem da cama se elas não tiverem um propósito. Seja ele qual for. O seu propósito é saber fazer um pão. Se você não tiver um negócio desse, você não vai levantar para ir lá e tentar misturar farinha na água do fermento para fazer isso dar certo, né? Verdade. Então, eu acredito muito no propósito, né? E o propósito nem sempre é um propósito financeiro, né? Como no meu caso. Cara, eu abri mão de muita coisa, de muitas conquistas pessoais, né? Para ser feliz. Então, hoje, praticamente 70% do meu tempo é dedicado às pessoas que eu gosto, né? Então, a minha família, o meu filho, a tudo aquilo que me faz sorrir. E trabalho, cara, eu trabalho muito pouco. O suficiente para eu viver bem e continuar assim, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Esse é o meu propósito de vida hoje. Legal. Acho que você acabou respondendo, era a minha próxima pergunta. O que que você faz para buscar a motivação? O que que você faz para buscar a energia de superação? E você acabou de falar, né? Que é Eu o dou amor, suporte, cara. Eu dou amor. envolvimento. Eu dou amor, eu dou carinho, eu gosto de fazer as pessoas sorrirem. Então, essa é a minha maior motivação, porque isso volta, né? Uma vez que você dá isso para todas as pessoas que estão ao seu redor, você trata todo mundo bem, as pessoas te tratam bem também, as pessoas reconhecem isso e te devolvem. Principalmente num mundo como hoje, que está todo mundo tão estressado, está tão egoísta, pensando em si mesmo. Então, eu acho que a minha maior motivação é fazer as pessoas felizes. Oh, muito legal, cara. E, Daniel, a gente, só fazendo um alerta aqui, o Instagram ele estabelece como um limite aí 1 hora de conversa, né? E, por incrível que pareça, a gente está bem perto desse limite aí, tem pouco tempo, antes que ele nos derrube. Tá? O que é um bom sinal, porque a conversa foi muito boa, né? E você nota mesmo a falta de tempo para se falar sobre tudo que a gente quer nesse pouco tempo. Que mensagem você tem aí, já pensando numa finalização, qual a mensagem que você tem para quem nos assiste, né? O que Daniel Uemura diz para quem queira inspirar, para quem ele quer inspirar, né? Do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de vida, do ponto de vista de espiritualidade também. Eu acho que é muita prepotência, né? A gente falar o que as pessoas precisam fazer para ser felizes, né? Eu acho que as pessoas elas precisam buscar um propósito para a felicidade, né? Seja ele qual for, cara, seja comprar um carro, mas tem um propósito, né? Mas eu acho que principalmente as pessoas elas precisam começar a olhar para o próximo, né? Quando você faz isso, você começa a entender muita coisa que acontece na tua vida. Quando você começa a se colocar na pele das pessoas que estão ao seu redor, estejam elas tristes ou felizes, muita coisa começa a fazer sentido em relação às suas atitudes perante ela, né? Então, se você vê uma pessoa chateada, ao invés de você ficar chateado porque ela está chateada com você, você não tem culpa, cara, se põe no lugar dela, entende a motivação que faz com que ela fique daquele jeito. Talvez você possa ajudar e você se torne o melhor amigo para ela, o melhor confidente, e essa pessoa possa no futuro te ajudar muito. Eu acho que é isso. Eu acho que o meu maior conselho é que as pessoas comecem a se colocar no lugar do próximo, né? Bacana, cara. Bacana mesmo. Pô, eu E, queria te bom, agradecer acredito. também, cara, pelo papo aí. Você é um cara que eu admiro de verdade, como pessoa, como amigo. Um Não, cara realmente, que. cara, acho muito legal. Eu também quero agradecer demais aí a tua disposição em participar dessa live. Esse é um projeto que eu tenho aí para que outras aconteçam, né, ao longo do ano. Mas é sempre revigorante uma conversa dessa num final de domingo, né, naquela expectativa de começarmos a semana. É sempre bom trocar pontos de vistas diferentes e Sim. positivos também. Tá? Então, quero mesmo agradecer, e agora já finalizando, né? Eu quero mesmo agradecer a tua participação, quero agradecer a quem está nos assistindo, a quem passou pela live, quem nos deu aí o privilégio da audiência. Tá?
Bom, e é isso, Daniel. Tenhamos aí uma ótima semana. Cara, tamo junto. Bom 2020 aí para todo mundo. E é isso aí. Valeu, Falou, Paulo. meu querido. Valeu, um Grande abraço. abraço. Valeu, Tchau. tchau.